Senhores deputados, envolvidos mais de 2 anos de governação do Partido Socialista, o balanço na saúde é francamente negativo. A ausência de políticas de saúde pública que reduzam a carga da doença. Doentes confrontados com o Serviço Nacional de Saúde incapaz de responder às suas necessidades mais do que evidentes. E profissionais de saúde esgotados, cansados, sem condições para trabalhar e, ainda para mais, revoltados perante a falta de reconhecimento da sua ação por parte da tutela. Infelizmente, seriam muitos os exemplos da parte da ação governamental que poderia aqui trazer como exemplos, mas trago apenas alguns. Recordar-se-ão dos 7.000 doentes oncológicos que em 2016 foram tratados para além do prazo legal. Tarde demais. E reconhecendo a gravidade da situação, o Ministro da Saúde disse que essa situação não voltaria a acontecer, que recorreria a privados se necessário. Nada aconteceu. Recordar-se-ão dos 56 doentes infectados com a bactéria da Legionela num hospital de gestão pública aqui no Distrito de Lisboa. Faleceram 5 doentes desses 56 infectados. O Ministro veio a esta Câmara dizer que iria haver uma reparação célere no âmbito da responsabilidade civil e até agora nada. Existe uma cura que trata e cura a hepatite C e os doentes neste momento há casos de espera para o acesso ao tratamento superiores a 1 ano. E no contexto laboral que o PCP gosta tanto, a promessa das 35 horas semanais, os contratos para todos os funcionários da saúde, até hoje continua a ser uma miragem para todos. E no momento que vivemos hoje no Serviço Nacional de Saúde, o Primeiro-Ministro disse tudo ontem no debate no debate quinzenal, aqui na Assembleia da República. O Serviço Nacional de Saúde está em ruptura. E a Ordem dos Médicos reconheceu isso mesmo, dizendo que os planos de contingência da gripe, e disse-o hoje, são insuficientes e assentes em fórmulas erradas, não conseguindo responder às necessidades efetivas. E a Ordem dos Enfermeiros tem denunciado a falta de enfermeiros que este Governo continua a não querer contratar em número suficiente. E mais, quando vemos, de facto, em números objetivos os médicos contratados, vemos que foi este Governo que mais médicos pôs no desemprego, impedindo que tivessem acesso à formação específica. O caos e a falta de condições é de tal ordem que continua a aumentar o número de médicos que assinam os pedidos de exclusão de responsabilidade disciplinar. Para compreendermos a gravidade da situação, o que está em causa é que são médicos a assinar um papel, a pôr por escrito que por questões éticas estão a exercer a sua função, mas que não estão a conseguir dar todos os cuidados que os doentes precisam por falta de condições básicas no Serviço Nacional de Saúde e assim protegem-se dos processos disciplinares. Por falta de condições. É esta a situação do Serviço Nacional de Saúde. É o descalabro, é o salve-se quem puder. E perante tudo isto, qual é a resposta do Governo? Ontem o António Costa respondeu aos Verdes perante uma pergunta muito clara. O Primeiro-Ministro foi muito claro ao dizer, e passo a citar, o que estamos a viver, vamos continuar a viver mais nos próximos anos. Ou seja, o Governo, a maioria que nos governa, assume, depois de ter aprovado no Orçamento de Estado o maior desinvestimento na saúde face ao PIB da última década, que nada vai acontecer e nada vai mudar. E os doentes, esses, enfim, como dizia o outro, aguentem-se, porque deste Governo, de facto, não podemos esperar nada. E perante o que está a acontecer na saúde, com o colapso e a ruptura do Serviço Nacional de Saúde, pergunta-se qual é a prioridade do Partido Comunista Português? As parcerias público-privadas, pois claro. Não sei o que me assusta mais enquanto cidadão, com toda a franqueza, se é a incompetência de quem nos governa ou se é a cegueira ideológica de quem o suporta. Compreende-se bem o incómodo das esquerdas em relação às parcerias público-privadas. Não só foram governos socialistas a inaugurar todos os hospitais PPPs do nosso país, sempre no governo socrático, como no último Orçamento de Estado, aprovado há 2 meses atrás, PS, PCP, Bloco e PEV aprovaram mais uma PPP para a construção por mais de 300 milhões de euros de um novo hospital, do Hospital Oriental de Lisboa, o Hospital Todos os Santos.
Na PPP de Braga acabaram com o acesso ao tratamento aos doentes com VIH e com esclerose múltipla. E em Cascais, depois de há 2 meses atrás o Ministro da Saúde ter dito que não seria necessário prorrogar o contrato, volvidos Sr. deputado, já ultrapassou o seu tempo. Só peço a mesma tolerância que teve o Partido Comunista Português, Sr. Presidente. Aquilo O que senhor aconteceu deputado depois terá o da tempo aprovação... que a mesa decidir. Se faz favor, continuar. Vou terminar, Sr. Presidente. Depois da votação do Orçamento de Estado, o que o Ministro fez, na obscuridade do seu gabinete, foi prorrogar o contrato de Cascais para além do término do mandato do Governo. E como foi dito aqui, foram aprovados, termino já, Sr. Presidente, mais de 116 milhões de euros vão ser injetados nas PPPs, porque o Governo vai usar os hospitais para colmatar as falhas e a falência do Estado ao nível dos cuidados de saúde primários, ao nível do Serviço Nacional de Saúde. A situação é grave e exigimos respostas aqui e hoje. Obrigado. Tem a palavra